Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo e este é o canal Texto em Foco, um canal cristão onde o nosso foco é o texto bíblico. Seja muito bem-vindo! No Texto em Foco de hoje, nós iremos expor o texto de Mateus 7, verso 1, onde muitos cristãos têm uma compreensão equivocada ou muito rasa desse texto, deduzindo que não podemos julgar os outros quando estes fazem algo errado ou quando criticamos as suas más ações. Quem nunca usou ou citou essas palavras em algum momento de crítica ou alguma ação errada de um irmão, talvez com receio de estar julgando mal a pessoa, não é verdade? Mas será que é isso mesmo que o texto pede de nós, para não julgar ninguém? Bom, vamos deixar que o texto nos responda. Vamos ao texto? Mateus 7, verso 1 diz o seguinte: Não julgueis, para que não sejais julgados. A primeira coisa que precisamos fazer aqui, como de costume, é analisar o contexto imediato que esse texto está inserido. E no contexto, este versículo faz parte de um dos sermões mais longos de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, que começou lá em Mateus capítulo 5 e se estende até o capítulo 7, onde Jesus estava ensinando sobre como é feito ou como funciona a justiça do reino de Deus. E no capítulo 6, ele está advertindo contra a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, que praticavam a sua própria justiça para serem vistos pelos homens. Já no início aqui do capítulo 7, Jesus continua sua exortação contra a hipocrisia, só que agora tratando do julgamento precipitado e condenatório. Muitos interpretam Mateus capítulo 7, verso 1 como sendo uma proibição absoluta contra qualquer tipo de julgamento, mas essa não é a intenção de Jesus aqui no texto. Vamos então ao significado correto. A palavra grega para julgar aqui, no original grego, significa um julgamento hipócrita, que é o foco da advertência de Jesus aqui. Então, olha que interessante. Quando vamos para o sentido original da palavra julgar, quando Jesus diz não julgueis, ele não está proibindo o discernimento espiritual, o bom julgamento, mas está proibindo a atitude de julgar de maneira hipócrita, injusta e arrogante. Jesus aqui, ele condena o julgamento legalista dos fariseus, que colocavam regras sobre os outros e os próprios fariseus não aplicavam em si mesmo essas regras, esses fardos pesados. Isso, na fala de Jesus, era uma hipocrisia. Os fariseus eram mestres nisso, em pedir para que o povo fizessem algo, seguissem alguma lei, alguma tradição, sendo que eles mesmos não faziam. Na continuação do texto, Jesus esclarece ainda mais o seu discurso. Jesus diz no verso 2, Mateus 7, verso 2, Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Ou seja, isso indica que o problema não é o ato de julgar em si, mas a forma como se julga. A medida, como Jesus disse aqui no texto. Se julgarmos de maneira impiedosa e dura, como hipócritas, então seremos julgados da mesma forma, com a mesma medida. Jesus ainda deixa claro o seu discurso no verso 3, quando ele diz: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou seja, aqui Jesus mostra o tamanho da hipocrisia de alguém que condena os pecados dos outros, mas ignora os seus próprios pecados. Os pecados que muitas das vezes nós apontamos para os outros podem ser um pequeno argueiro, um pequeno cisco, mas talvez o nosso próprio pecado que não abandonamos pode ser uma trave gigante em nosso olho. Olha que importante isso aqui que Jesus está falando. Basicamente é isso. Olhamos para os pecados dos outros, mas não somos humildes o bastante
em reconhecer os nossos próprios pecados, que são uma trave gigante em nosso olho. Então devemos sim fazer um julgamento justo dos outros, devemos corrigir, devemos exortar quando vemos algum irmão ou alguma situação errada. É o que Jesus está fazendo aqui, criticando os próprios fariseus. Eles estavam errados em colocar fardos pesados nos outros, que eles mesmos nem faziam. E Jesus critica dizendo que eles tinham traves gigantes em seus olhos, que seriam julgados por suas medidas. Porém, meus irmãos, devemos fazer isso como se fosse um espelho, olhando para os nossos próprios pecados, para os nossos próprios erros, reconhecendo nossas próprias falhas, reconhecendo nossas traves em nossos olhos, examinando primeiro a nós mesmos. Jesus continua dizendo no verso 5: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 5. Este é mais outro versículo que confirma que Jesus não proíbe o julgamento em si aqui nesse texto, mas exige que ele seja feito como? Com humildade e com retidão. É isso que Jesus está pedindo quando ele diz: tira primeiro a trave do teu olho. Tenha humildade, reconheça seus próprios pecados. Agora, já que Jesus não está proibindo, vamos a algumas aplicações práticas para a nossa vida de quando então é que eu devo julgar, quando é o momento certo, quais os critérios e princípios para se fazer um bom julgamento do meu irmão ou de alguma situação, como cristãos que somos. Vamos lá? Vejamos aqui alguns pontos da vida cristã que somos chamados a julgar, a fazer julgamentos necessários de acordo com esse texto de Mateus 7 e com as Escrituras. Primeira delas, devemos julgar quando o conhecimento espiritual é rejeitado por alguém. Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7, verso 6. Ou seja, para seguir essa ordem aqui de Jesus, em não dar aos cães ou àqueles que não querem compreender a verdade das palavras de Deus, é preciso fazer o quê? Julgar, discernir quem são os cães e os porcos e preservar as pérolas que são a palavra de Deus. Então, se você está pregando a alguém e você sabe que essa pessoa tem o coração duro, ela rejeita, zomba, ela escarnece das preciosas pérolas da palavra de Deus, então você julga não mais fazer. Você usa do discernimento espiritual para julgar os que rejeitam e os que aceitam as coisas de Deus. Segundo ponto de quando eu devo julgar, quando for necessário fazer o quê? Uma correção fraternal. Quando alguém pecar contra você, seja da igreja, seja na família, seja quem for, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o-te. Ele só. Mateus 18, verso 15. Isso que Jesus está pedindo em Mateus 18 envolve um julgamento justo e amoroso que tem uma única finalidade: o perdão e a restauração da unidade entre a pessoa que foi ferida e machucada. Então devemos fazer um julgamento visando o amor fraternal quando alguém erra contra você. Outro ponto do porquê, como filhos de Deus, devemos julgar: quando os falsos mestres e seus ensinos forem contra as Escrituras. Jesus disse no mesmo capítulo de Mateus 7, verso 15: acautelai-vos, ou cuidado, em outras versões, porém dos falsos profetas. Para obedecer, meus irmãos, esse mandamento, precisamos julgar os ensinos dos falsos profetas. Olha que importante, meus irmãos, o Senhor nos deu esse direito de discernir aquilo que é bom e saudável, aquilo que é uma sã doutrina, aquilo que é um ensino bom, aquilo que é um falso mestre de um bom mestre. Se alguém pregar um outro evangelho diferente do que Cristo pregou e os apóstolos pregavam, o bom julgamento vai ter cuidado, como Jesus disse aqui, para discernir quem são os cães, os falsos profetas e os seus ensinos. Então, meus irmãos, olha a importância de julgarmos bem as coisas.
Por isso esse texto de Mateus 7. Jesus ele não está proibindo de julgar. Pelo contrário, devemos sim julgar com humildade, com amor fraternal, com discernimento espiritual e com base, acima de tudo, na verdade, nas Escrituras. Por fim, o foco desse texto de Mateus 7, verso 1, não é uma proibição absoluta contra julgar, mas um alerta contra o julgamento hipócrita, arrogante e sem misericórdia. Não podemos ser como os fariseus, hipócritas com traves gigantes em nossos olhos. Mas a Bíblia ensina que devemos julgar sim com justiça, com humildade e com amor, sempre examinando a nós mesmos antes de corrigir os outros. O verdadeiro ensino de Jesus não elimina o discernimento, não elimina o bom julgamento, mas o purifica, chamando-nos a um julgamento santo, baseado na verdade e no amor sincero e sem hipocrisia. Amém? Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, curta esse vídeo para mais conteúdos como esse. Um forte e grande abraço, paz seja com todos. No silêncio do momento encontro paz, tudo ao redor devagar se desfaz. A brisa canta serena e tão fugaz na mente. Só agora